Sabe quando você tem um problema sério pra resolver e decide no fim das contas deixar pra lá? Daí fica aquela sensação horrível de que a qualquer hora esse problema pode vir à tona e as coisas piorarem. Pois é mais ou menos assim entre a China e Taiwan. E esse problema diz respeito ao mundo todo. Então bem-vindos a mais um vídeo de meu mulher Zetminha, que eu estou aqui com o Alex. E sem Taiwan não tem celular, cara. Eu não sei se a galera sabe disso aí, mano. Pô, acho que até no lançamento do iPhone 14 aqui agora, que foi tipo semana passada, mano, eles estavam muito preocupados se ia lançar ou não por causa dessa guerra aí, velho. Olha aí, então o assunto é mais profundo do que a gente imaginava. Bora ver aqui hoje. Recentemente, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan e o clima entre Taiwan, China e Estados Unidos ficou bem tenso, deixando o mundo inteiro apreensivo. Para entender o motivo dessa tensão, a gente precisa voltar ao passado para saber a origem de tudo isso. Taiwan é uma pequena ilha de cerca de 36 mil quilômetros quadrados e 23 milhões de habitantes. Taiwan tem cerca de um terço do tamanho da ilha de Cuba e fica a 200 quilômetros da China continental, ou seja, muito perto da China. Bom, até o século III, a verdade é que ainda não tinha acontecido contato entre os chineses e os povos nativos de Taiwan, que inclusive tinham características mais parecidas com os indonésios e filipinos do que com os chineses. Apesar desse contato iniciar no século III, foi só no fim do século XV e começo do século XVI que teve um primeiro fluxo migratório dos chineses para a ilha, por causa da pesca e alimentos em geral. Ou seja, os caras só foram aqui, ó, no século XV, que a China começou, ó, vamos entrar aqui em Taiwan, apesar de estar muito perto, né, velho? Pois é, isso aí pra China é ontem, né? Porque a China tem 3 mil anos, então eles só se interessaram por Taiwan agora no finalzinho aí, 500 anos atrás. Então, tipo, pra China é bem recente nessa parada, né? E no século XVI, o que tava acontecendo no mundo inteiro? Pois é, rapaz, as grandes navegações. Em 1517, os portugueses chegaram na ilha de Taiwan e a batizaram de Ilha Formosa. Nessa época, teve uma série de conflitos entre os chineses e países europeus pelo controle da ilha, já que ela era muito importante na rota comercial de navegação. No ano de 1623, os holandeses conseguiram o controle da ilha e deram início a um violento processo de colonização. Muitos nativos foram mortos, tiveram suas casas queimadas e os que sobreviveram fugiram para as montanhas mais afastadas, de preferência longe do litoral, que era onde os holandeses tinham interesse para fazer comércio. Pô, mano, que triste, hein? A gente tá aqui em 1600 e pouco e já teve chinês em Taiwan, português e holandês, cara. Mano, foi explorada, né, velho, Taiwan, né, velho? E os europeus, cara, tipo, a galera aí fala, gosta de europeu aí, mano, mas quando eles chegavam nos lugares aí, quando chegava, sei lá, no Sudeste Asiático, chegava aqui nas Américas, aqui no Brasil, a galera chegava matando, mano. África também. Os caras não tava nem pra ninguém, não, velho. Tava nem pra ninguém, não. Colocava a cabeça da galera no varal. Pô, antigamente era assim, velho. Mas quase 40 anos depois, em 1661, durante a dinastia Ming, os chineses, com um exército de 35 mil homens, conseguiram expulsar os holandeses da ilha. Aí Taiwan voltou a ficar sob o domínio da China, mas nada muito oficial. Só em 1684, agora com a dinastia Qing, é que Taiwan foi finalmente anexada como território chinês. Mas a verdade é que Taiwan era irrelevante para a China nessa época, sendo só uma pequena ilha sem muita importância. Tanto que o governo chinês não fez nenhum tipo de investimento, nem nada para que houvesse um desenvolvimento na ilha. Mesmo assim, por causa de um grande fluxo migratório de chineses e japoneses, a ilha acabou se desenvolvendo bastante nos anos seguintes. No fim do século XIX, a ilha já tinha 2 milhões de habitantes. E aí que começa a história mais recente da ilha, que nos leva aos dias de hoje. A Revolução de 1911, o movimento republicano e nacionalista, conseguiu por fim a monarquia na China. E olha que o país era governado por dinastias há milênios. Em 1912, então, foi criada a República da China, que foi governada pelos nacionalistas. Acontece que, desde o começo da República, a China nunca ficou totalmente unida e pacífica. Agora que não tinha mais uma dinastia comandando o país, começou uma série de disputas internas pelo poder. Vários donos de terra, por exemplo, que eram a elite chinesa na época, criaram governos paralelos nas suas províncias. E aí que nacionalistas e comunistas lutaram juntos para unificar de vez a China. Mas depois que os nacionalistas e comunistas conseguiram unificar a China, eles logo começaram a lutar entre si pelo poder. Na década de 20, liderados por Mao Tse-tung, os comunistas iniciaram uma guerra civil na China para que pudessem dominar o país. Nessa época, o movimento comunista não estava forte o suficiente e eles acabaram precisando fugir para o norte da China, que era mais isolado, num episódio que ficou conhecido como a Grande Marcha. Nessa aí, mais de 100 mil homens se foram com Mao Tse-tung, e por um longo período ele fortaleceu o movimento comunista junto aos moradores do campo, dando início à ascensão do comunismo.
No ano de 1936, nacionalistas e comunistas voltaram a lutar juntos contra os japoneses para retomar o território de Taiwan. Para isso, eles assinaram um acordo de fronte unificado em que lutariam juntos por esse objetivo. No acordo ficava claro que eles se juntaram para lutar contra ameaças externas e quando resolvesse o problema, eles passariam a lutar entre si. Caraca, então os caras têm essa inteligência, né? Ó, vamos resolver esse problema aqui, ó, que junto a gente consegue resolver aqui para depois nós resolver nossa treta, tá ligado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, mano, e não é toda a sociedade que consegue fazer isso não, mano. E nessa estratégia eles obtiveram sucesso e conseguiram retomar o território de Taiwan. De 1946 até 1949, Mao Tse-tung, agora muito fortalecido e com apoio da União Soviética, conseguiu vencer os nacionalistas e dominar a China. Os nacionalistas derrotados fugiram para a ilha de Taiwan e se instalaram por lá. Foi nessa época que cerca de 1,5 milhão de pessoas, entre políticos, intelectuais, soldados e outros membros do partido, foram para lá. E aí começa um enorme problema. Os taiwaneses se dizem a verdadeira China, com a capital em Taipei, a República da China. Já no continente chinês, o Mao Tse-tung criou em 1949 a República Popular da China. E eles estão nisso até hoje. Taiwan diz que eles são a verdadeira China e que a China ali tá mentindo, e a China é a mesma coisa. A China fala que eles são a China, só que Taiwan é tipo só uma ilha rebelde. Por um tempo, os principais países do mundo reconheciam Taiwan como a verdadeira China, porque o comunismo da China continental era tido como uma ameaça aos países do Ocidente. Mas essa China comunista acabou se tornando uma ameaça porque cresceu demais militarmente e em outros aspectos, e não reconhecer isso podia ser um problema. Para evitar que algo acontecesse, a ONU, em 1971, reconheceu a República Popular da China como a representante oficial da China, fazendo parte, inclusive, do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. O entendimento é que isso daria à ONU algum mecanismo de evitar um conflito grande em nível mundial. E esse reconhecimento gerou uma série de outras coisas. A economia da China se abriu para o mundo e começou o que chamamos de capitalismo de Estado ou de socialismo de mercado. Mas a definição aqui não é o que importa. Para não deixar Taiwan vulnerável a uma nova investida chinesa, os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, começaram a fazer investimentos em Taiwan e manter relações principalmente comerciais. Caraca, eu já tava sentindo falta. Cadê os Estados Unidos nessa história? É porque os Estados Unidos é uma parada, mano, que tipo, como eles são o país que tá, tipo, mais em ascensão do mundo agora, eles não tem que ficar só cuidando ali da parte deles no mundo, não, né, cara? Você tem que cuidar do mundo inteiro, né, mano? Tipo, por exemplo, a guerra do Vietnã, né, cara? Tipo, os caras estão falando, ó, China já é comunista, não sei qual país aqui já é comunista. Se Vietnã virar comunista também, vai virar, um bocado de país vai virar comunista. O cara falou lá pro Vietnã, levou soldado pra caramba lá, pra eles não virarem comunistas, tá ligado? Tipo, não tinha nada a ver com os Estados Unidos, mas os caras foram lá pra, tipo, ó, vocês não vão virar comunista não, mano, senão o mundo inteiro vai virar e vai ser ruim pra gente, tá ligado? Porque os Estados Unidos é o país mais rico que tem mais comércio aí com outros países do mundo. Então eles estão sempre preocupados em manter a hegemonia deles, né? Eles querem ser o maioral ainda, não querem perder poder pros outros. Então eles estão sempre muito preocupados com a China, com a Rússia. É, e outros países aí virando comunistas aí é muito ruim pros Estados Unidos, né? Aí eles vão se meter em umas tretas lá do outro lado do mundo, né, velho? Esses investimentos de desenvolvimento fizeram com que Taiwan se tornasse um grande centro mundial de tecnologia. Hoje, Taiwan é um dos players mais importantes de tecnologia no mundo e responde por cerca de 65% da produção de semicondutores usados em aparelhos que vão desde celulares e geladeiras até os equipamentos militares mais modernos. Só uma única empresa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, é responsável por 54% da produção global desses semicondutores. Isso nas mãos de uma única empresa, cara. E isso é um dos principais motivos da importância de Taiwan na geopolítica global atualmente, mano. Ou seja, Taiwan, na verdade, é muito importante, velho. Chips e semicondutores aí, cara. Celular, geladeira, cara, muita coisa, velho. Pô, eu lembro que eu vi na internet aí, quando teve esse conflito esse ano, que um interesse da China também em Taiwan é que essa fábrica aí e esses semicondutores aí, eles são produzidos por uma tecnologia que a China não tem ainda, né? E a galera fala que os Estados Unidos tem que tomar muito cuidado, porque se a China realmente invadisse Taiwan e tomasse de conta de tudo, eles iam evoluir, tipo, 10 anos só em conhecer a tecnologia dessas empresas de Taiwan. É, pior que é verdade, tá do lado lá, do lado de Taiwan, da China, né, velho? Ela vai passar os Estados Unidos, mano. É impossível imaginar a sociedade atual sem esses semicondutores. E para que o mundo se tornasse independente de Taiwan nesse sentido, levariam décadas. Além disso, ninguém sabe o que aconteceria se a China reintegrasse Taiwan a seu domínio e comandasse então esse mercado tão importante de semicondutores. E esse é o motivo de tanta tensão nessa parte do mundo. O presidente chinês Xi Jinping, que está atualmente com 69 anos, disse que reunificar Taiwan na China é um assunto interno urgente e que não vai aceitar interferência externa. Especialistas dizem que ele considera que isso pode ser o seu grande legado. E por causa da idade que ele tem, fica então o medo que nos próximos anos ou décadas uma nova investida chinesa possa acontecer em Taiwan.
Por outro lado, ele sabe que possivelmente o mundo ocidental vai agir se isso ocorrer, e as consequências então seriam devastadoras para todos. Resumindo aqui, ó, Terceira Guerra Mundial. Talvez, né? Porque também, como tá no mundo acontecendo aí esses movimentos da Rússia, por exemplo, a China tá só de olho, né? A Rússia invadiu a Crimeia, ninguém fez nada. Aí a China já fala, opa, então se a Rússia pode fazer, por que eu não posso fazer, né? É por isso que a China, ela é tão pró-Rússia nesse momento, né? Ou então ela pelo menos não fala mal, porque ela sabe que o interesse dela tá aí também. Se no mundo começarem ali algumas potências a retomarem pedaços do país delas que tinham se separado, a China daí é a próxima, entendeu? Ela tá na fila. Tipo, a Rússia invadiu a Ucrânia. Pô, a galera meio que não fez nada, só fez umas sanções lá que, tipo, não tá fazendo muita diferença ali pra Rússia, né? Parece que a Rússia tá bem, né, cara? Mas eu acho que, ó, postando aqui, ó, eu acho que a Rússia, a China vai querer. É o melhor momento, né, cara? O presidente lá dos Estados Unidos não é muito bom, né? Tipo, o cara é meio que bunda mole, que a galera fala, né? Não faz nada e tal. O cara tá dormindo sempre, tá caindo da bicicleta. Parece que agora é o melhor momento, né, cara? Pra China. Não acabando os chipzinhos pra fazer iPhone pra gente, tá de boa, né? Pra gente aqui, a gente tá só assistindo, né? A gente só não quer que rote iPhone pra gente, né, velho? Agora aproveita aí o posicionamento do mapa no like aí na tua tela, rapaz. Então aproveita aí, domina o mapa, se inscreva aí. E até mais, rapaz. Até amanhã.